Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos ouvem através da Rádio Sobral, pessoas que nos assistem, meu boa noite. Eu inicio falando do programa que fiz no sábado passado, o programa que tenho na Rádio Sobral, onde eu tive o privilégio de entrevistar o Edmar da Silva, o Graxa, que está aqui sempre conosco, e foi um programa bem descontraído, né? Tivemos também recebendo o pessoal lá do Colorado Esporte Clube de Porto Alegre, que são pessoas que eu fiz contato numa viagem ao Rio de Janeiro, e marcamos um jogo aqui com o Clube Master, time que também joga aos fins de semana. Então, foi um programa totalmente diferenciado. Mas nesse programa eu pude, e nos propicia, justamente o programa, o nome do programa é Destaque, e leva todos aqueles que se destacam na nossa sociedade, tanto na área cultural, esportiva, social, enfim. E o Edmar, o Graxa, popular Graxa, eu dizia que ele não perde uma reunião, talvez falte algum vereador, mas não falte o Edmar, né, e a sua esposa Josi, né. Eu pude acompanhar o Edmar e as suas explicações de tudo o que acontece no Audax. Eu dizia ao Edmar de que quando o esporte é individual, que é o caso dele, e entre outros aqui no município, nós temos a dificuldade do patrocínio. É muito difícil as empresas, Maurício, darem patrocínio a um atleta. As empresas preferem dar o patrocínio no coletivo, onde muitas pessoas estão envolvidas e o marketing, obviamente, é maior. Mas eu entendi as dificuldades que o Edmar sente e sofre e precisa quando da realização das suas provas. Então, nada melhor do que uma conversa, nada melhor do que uma entrevista, e essa entrevista não foi apenas eu que presenciei e pude conduzir, mas toda a nossa comunidade de Butiá, da nossa região, certamente ouviu e entendeu o que é o Audax, o que é as competições que o Graxa participa, e mais do que isso, a dificuldade que ele tem de poder capitanear recursos e participar dos eventos. Mas eu dizia a ele de que tem uma indicação nessa casa que fiz em relação à Secretaria Municipal de Esportes para o ano que vem. Esperamos que seja atendida, que a gente consiga implantar a Secretaria Municipal de Esportes. Eu tenho certeza que não apenas o Edmar da Silva, o Graxa, mas muitos atletas, crianças, adolescentes e adultos, e até masters e veteranos, poderão se valer desta secretaria, que certamente pode buscar recursos vindo da União, e assim a gente atender aos munícipes, aqueles que praticam esporte, aqueles que fazem cultura e aqueles que gostam do lazer e da recreação, assim como o Edmar faz. Então, parabéns, Graxa, fiquei muito contente de saber da tua história, conheci a história da tua vida, porque te conheço desde menino, mas não conhecia a tua história como atleta, na íntegra, acompanhava de longe, hoje eu sei, e sei da tua dificuldade e a gente é parceiro nisso. A decisão do Butiá Tênis Clube, o vereador Betinho já salientou aqui, eu tenho o privilégio de ser o coordenador de esportes do Butiá Tênis Clube, mas eu tenho que salientar aqui publicamente 3 homens, né, que fazem parte da direção, entre 11 que assumiram um compromisso quando o Butiá Tênis Clube estava para ser leiloado, e o valor era 500 mil, Vera, 500 mil reais, um patrimônio que vale certamente mais de 2 milhões de reais. 11 abnegados homens, entre eles, mas em especial, Nestor de Mamão Barril, Luiz Cláudio Landecker, o Claudião, e também o Francisco Garcia, o Kiko, diretor da Rádio Sobral. Essas 3 pessoas seguraram e seguram o Butiá Tênis Clube voluntariamente. E hoje, para nós termos a certeza de uma coisa, o trabalho voluntário são poucas as pessoas que fazem. São poucos remildos que estão aí colocando seu nome à disposição para trabalhar sem receber nada. E esses 3 homens que lá defendem uma sociedade privada, ela não é pública, ela é privada. Ela vê os seus sócios, muitas vezes são ofendidos, são mal interpretados, são retalhados e muito criticados. E até colocado em dúvida as suas idoneidades, pessoas íntegras que são. E quem está aqui, quem acompanha, entende, sabe do que eu estou falando a verdade. Às vezes meninos, no afã de uma questão esportiva, que é a recreação e lazer, e eu entendo isso, eu acho que cada um quer ganhar, mas falta uma coisa que é fundamental num processo das nossas vidas, seja no esporte, seja na vida profissional, na pessoal: respeito. Esses homens merecem respeito. E ontem estavam lá até quase 1h da manhã, e eu junto, quando nós tivemos uma das maiores decisões que eu já vi, eu já joguei muito,
Já decidi muitos campeonatos do tênis, sou tricampeão do Butiá Tênis Clube jogando, disputei a seleção por 2 anos, tínhamos uma das melhores seleções de salão de Butiá. Pois ontem eu vi um dos jogos mais leais que eu já vi no Butiá Tênis Clube e mais disputado. Uma técnica avançada sobremaneira, um esquema tático entre duas equipes sobremaneira. Parabéns ao Marcelo Lelec, ao Charles Almeida com o Marcelo Soares, o Carioca, porque ontem não teve briga, não teve pontapé desleal. O que nós vimos ontem, e os árbitros que ali estavam, Salsicha e Luiz Fernando, que são da Federação Gaúcha e veteranos, mais de 60 anos, eles parabenizaram as equipes que participaram, tanto da prata, como também, em especial, da ouro. Então eu me curvo a todos aqueles atletas, dirigentes, torcedores, do Atlanta, do Denqueria, do Palermo, do Dínamo, do Online e também do Bola 7, que são os femininos, porque ontem nós tivemos a verdadeira essência, Rafael, do futebol de salão de Butiá. A história do salão, do futsal, Betinho, de Butiá, ontem foi resgatada. Depois de muitos anos, com muitas brigas, patifações, cronômetros quebrados, súmulas rasgadas de algumas pessoas, nós pudemos então ontem resgatar tudo isso que eu estou falando. Eu estou verdadeiramente emocionado e contente por tudo que está acontecendo lá. E aí eu repito, eu trabalho na coordenação de esportes, mas 3 homens eu faço de novo essa referência. Luiz Cláudio Landecker, Francisco Garcia e Pastor de Mamã ao Barril. Esses 3 homens merecem todo o nosso respeito, e em especial o respeito de todos os associados do Butiá Tênis Clube. Porque os adolescentes, aqueles que muitas vezes criticam sem pensar, amanhã terão uma maioridade, terão mais experiência e administrarão um clube particular de graça, ou não irão querer participar voluntariamente de um processo desse. Então, muito contente por tudo que aconteceu. Deixando o tênis clube de lado, obviamente que eu estou trabalhando intensivamente na questão da segurança pública, que é a minha profissão, é o ganha-pão da minha família, né? Vereador é um cargo passageiro, eu não sou vereador de profissão, a minha profissão é inspetor de polícia e professor, e estou cursando direito com alguns colegas aqui, o Carpicho já esteve comigo, enfim. Mas a minha profissão não é essa, não é vereador. Mas a segurança pública está me causando estranheza, está me causando preocupação. Hoje nós tivemos 2 flagrantes em Butiá. Um de um rapaz que entrou numa loja e pegou eles e literalmente saiu correndo. E depois foi pego pela nossa valorosa Brigada Militar. E depois nós tivemos 3 meninos, ou melhor 4, 3 foram presos, que assaltaram uma senhora lá no R1, na parada lá do R1, na BR-290, né, assaltaram essa senhora, também foram capturados no mato ali, próximo à charrua, e já passaram semana passada já tiveram pela delegacia também com outro assalto ao mercado que aconteceu de uma pessoa muito conhecida, não vou falar porque ele pediu para que não falasse. Mas estão aí, um está sendo encaminhado para a FEBEM e os demais estão indo para o presídio de Encruzilhada, que vão somar os 30%, 40% de 120 vagas, todos os butiarenses que estão lá. Mas isso me preocupa. Hoje nós não podemos mais deixar nossas crianças, nossos filhos ou as pessoas mais idosas andarem pela rua à noite. E também, infelizmente, durante o dia. Então vai só um recado de que a segurança pública está fazendo a sua parte, mas a questão das drogas está sobrepondo a questão da segurança do nosso município. Eu estou preocupado com isso. A polícia tem feito o que pode, a Brigada Militar também faz o que pode, mas a questão da insegurança, né, está, infelizmente, tomando conta, e nós temos que ter muito cuidado com os nossos familiares em relação a isso. É preocupação minha. Como policial eu digo isso, parece estranho, mas é uma realidade. Eu estou apenas fazendo um trabalho preventivo e dizendo para as pessoas que não levem mais ninguém para compadre. Não deixe mais seus veículos abertos, né? Não deixe as suas bicicletas em frente aos estabelecimentos, porque estão literalmente furtando e levando ao bel prazer, como se nada desse, né? Os presídios estão lotados, nosso corpo cada vez mais brando e os delinquentes cada vez tendo mais espaço perante a nossa sociedade.